Vamos tentar lembrar um pouco do que foi esse ano de 2025? De tudo. Qualquer categoria. Eu vou soltar os tópicos aqui, a gente lembra. Pode ser qualquer coisa. Então vamos lá. O piloto do ano, para vocês. Pode ser qualquer categoria, não é necessariamente só piloto do ano. Eu vou começar com Alex Palou. Dominou na Indy, não deu chance nenhuma, nem para os companheiros de equipe dele, ainda venceu o Indianápolis. Ele não sabe correr em oval, ganhou logo o maior deles. Então, para mim, e tivemos vários grandes pilotos durante o ano em todas as categorias, mas Alex Palou, para mim, foi o cara. Bom, eu vou colocar numa categoria que tem uma paixão, que essa ordem que vocês veem aqui no fundo é meu top 5 das coisas que eu gosto, que é Fórmula 1, Fórmula Indy, MotoGP, Truck e Stock. Então vou colocar na que tá no meu terceiro... Eu reconheci a Indy nos quadros, agora você tá falando que eu tô... do Indianapolis 2011, que é o Tagliani, o Dixon e o outro me fugiu o nome, e a outra é do AMB 2013. Maneiríssimo. Mas eu vou colocar na moto, mas na categoria intermediária, se chama Diogo Moreira. Diogo Moreira. Que olha, ninguém apostava meio que nele assim pra título assim. Pode até brigar, mas não que teria, tipo, conseguiria subir degrau por degrau, principalmente depois daquele acidente dele na Alemanha, que ele fez aquela corrida largando lá de trás, vindo com tudo mesmo, tipo, acabou se enroscando ali com o Dixon, se eu não me engano, e aí depois acabou voltando. Então, voltou, aí acabou sendo atingido pelo Davi Alonso, e aí teve aquela chegada na sobreviseira com o Denzão Ju, né, na etapa de Aragon, né, República Tcheca ele acabou caindo também, mas eu vou pegar até uma frase da Juliana Tesse: a segunda metade do campeonato do Diogo foi muito forte, e foi muito forte mesmo. Então, cara, Diogo Moreira, você merece o meu destaque da temporada de 2025. Que foi Hulk no ano passado e brigou por título esse ano, que com uma equipe que mal tem tradição de brigar por título, foi lá, degrau por degrau. Tudo bem, contou com uma queda ali do Gonzalez na Malásia, desclassificação na Indonésia, mas foi uma queda que teve também. Exatamente. A Indonésia, tudo bem que eu também tava louco, eu tava internado, que eu tinha tirado a vesícula, ia tirar a vesícula horas depois que acabou a transmissão, mas eu querendo gritar, não podia acordar o povo do hospital, né, aquele negócio todo, né, mas tipo, fiquei feliz mesmo, estando internado e tudo, mas o Diogo mereceu muito esse título, mereceu essa vaga aí na LCR pro ano que vem, vai ter um companheiro que, assim, o Zarco não vai ser aquele melhor amigo como o Hülkenberg é com o Bortoleto, e eu coloco até um parênteses em questão de comparar o Diogo com o Bortoleto pelo seguinte: ano que vem, a MotoGP tá com esse regulamento desse ano, é o mesmo do ano que vem, mas para 27 é tudo novo, então o Diogo vai aprender uma coisa nova em 27, a mesma coisa do Bortoleto, o ano que vem é coisa nova, então ele vai aprender coisa nova, então é quase a mesma coisa, só que o Bortoleto tem meio que uma boa interação ali com o Hülkenberg, coisa que o Zarco não é tão de ficar próximo assim com os seus companheiros de equipe, mas se o Diogo fizer uma temporada quase igual a do Bortoleto esse ano, de aparecer na zona de pontuação, entre os 10 e tudo mais, aí a gente já pode esperar que coisa boa vai vir, principalmente nas equipes de fábrica lá do topo, a Honda principalmente, que eu espero muito ressuscitar aí mais e mais, né, voltar o topo, que é a posição que ela pertence, né, e é isso, o destaque para a temporada de 2025, assim, de piloto, vai o Diogo Moreira mesmo. E lembrar que a LCR já foi porta de entrada para muito grande piloto. Aliás, o Ulisses... incluindo o Casey Stoner, que foi campeão em 2000 Ulisses, só de 2007, desculpa, isso. E que também começou na LCR, começou fazendo pódio, começou brigando por vitória, começou o cão. Aí a Ducati não perdeu tempo. Lógico. Quem sabe? Fala, Eric. Ele tá falando do Diogo... Não, pois é, assim, ele tá falando do Diogo Moreira, só de curiosidade, sabe quem, assim, eu tava fugindo do assunto, mas sem fugir. Eu tava jogando o jogo da MotoGP, não sei o quê, o jogo, ele tem uma possibilidade de troca de equipe. Tipo assim, os pilotos estão trocando de equipe, de acordo com um monte de coisa. Sabe quem subiu pra MotoGP junto comigo? Não foi o Diogo, foi o Gonzalez.
louco. Manuel Gonçalves. Ele, sobre o Diogo Manuel ficou tipo na sexta, ficou no sexto, sétimo lugar no que eu peguei. Por quê? Porque, tipo, ninguém imaginava que ele fosse fazer isso. Que ele fosse, né, virar. Assim, piloto do ano pra mim, eu não consigo indicar um. Eu indico dois. Porque foram duas viradas, duas voltas, assim, tudo bem que não foi uma volta, um dos casos não foi uma volta por cima, porque faltaram 2 pontos, mas tipo, primeiro, o Max conseguir tirar uma diferença de 104 pontos e ser vice por 2, ele conseguir descontar 102 pontos do líder, né? E ele só não conseguiu virar por causa. Assim, não dá pra não tem como. Não adianta chegar a falar se meu pai fosse mulher, não tava aqui agora. Mas, tipo. É curioso, né? O Max meio que tá quase convertendo um hater. O problema é que. Cara, não teve como. Mas assim. Viveu esse ano pro Max foi quase o ano de 93 pro Senna. Sim. Carro inferior, fez miséria e lutou pelo título até o fim. Exato. Não foi assim. Você vê que o Senna não foi tão até o fim, né? Mas se esgoelou, foi a melhor temporada do Senna. Essa eu diria que é a melhor temporada do Max, mesmo não ganhando o título. E assim, agora, outro piloto que eu indicaria como piloto do ano, porra, não dá. Se você viu o esporte motor esse ano e você não deu uma tremida quando viu o MM sendo campeão, também. quando você viu o Max sendo campeão depois de tudo que ele passou nos últimos 5 anos. 5 anos. 5 anos que ele sofre. Desde 2020. Então, 5 anos. Queda de interesse. Isso. 20, 21, 22, 23, 24, 25. Isso. 6 temporadas, mas tipo, por 5 anos. Tipo, ele se arrebenta todo em Jerez, teve uma volta forçada e deu mais errado ainda. E mais cirurgias. Aí foi caindo Não esquecendo da infecção que ele também pegou no osso, viu? Que correu sério risco dele amputar o braço. E outra coisa, caiu pra Gresini. Tá, o jeito que a Ducati jogou foi podre também, mas tipo, o Mark não tem nada a ver com isso. E assim, e passou a moto, não passou o carro, passou a moto. Atropelou todo mundo, a concorrência. Foi campeão com várias. E assim. E comemorou. E o que eu achei mais sensacional, ele comemorou como se fosse o primeiro título dele. Pois é. Talvez o mais importante de todos que ele já ganhou até agora. Porque assim, mostrou que ele não precisa da. Tipo assim, que muita gente pensa, ele só era o que era por causa da Honda. Não, já tá aí. Tá aí pra provar. Ele não é o que é por causa da Honda. Do mesmo jeito que o Valentino Rossi não era também. Exatamente. Então, e que bom a gente viver 2 gênios, né, Eric? 2 gênios. A gente viu o Valentino Rossi, tudo que ele fez, né, Ulisses? E vimos o que o Mark está fazendo. Somos privilegiados. Agora, eu não simpatizo com o Mark Marques, mas assim, aí é por conta, tipo, questão de pilotagem, às vezes se envolve nos acidentes que aí ele não leva punição, aquele negócio todo, né? Mas não nego o talento dele, entendeu? Não, é igual eu também, assim, não simpatizo com o Gabriel Casagrande na Stock Car, mas ele é um piloto que dispensa comentários, não é quase a mesma coisa, entendeu? Então, assim, você... Como a gente fala sempre aqui, a gente é hater, mas não é burro. Exato. Então você vê, como o Eric falou, o cara que se ferrou, quebrou o braço, quase amputou por conta desse problema no osso, e renascer, foi um renascimento das cinzas isso aí, né? Literalmente. Você vê o Mark sendo campeão esse ano, na corrida do Japão, na casa da equipe que ele corria até anos atrás, né? Feliz da vida, chorando e tudo mais. Nossa, foi de aplaudir. Foi emocionante. Lógico que foi.
né? E vencendo com a Gresini, uma equipe que é B, uma equipe que, pô, me dá orgulho de ver a Gresini quando vence, quando marca pole, quando vai pro pódio, que o dono dela, que Deus o tenha, que tá lá em cima, o Fausto do Gresini, deve tá sempre vendo a equipe dele, ele pula de alegria. A família dele, a esposa, a viúva dele, né, a esposa, né, a Nadia Madovani, que cuida muito bem da equipe. Cara, é uma equipe que é a equipe estrelinha, para quem é, tipo, que nem o pessoal fala, quem é de São Paulo acaba torcendo meio que pra Portuguesa porque é a princesinha do estado de São Paulo. Então é a mesma coisa na Itália. O pessoal que torce pra Ducati coloca a Gresini agora como uma princesinha dela. E a VR46 tem seus altos e baixos ali, né? Mas tem pilotos, eu gosto dos pilotos lá, o Fábio Quartararo, Fábio Gianantonio e também o Franco Morbidelli. Mas é uma equipe que tá nos altos e baixos, tem hora que tá lá em cima. Destaque também pro Fermin Aldegger também, que venceu. Pô, o Fermin Aldegger venceu. Quem imaginaria que também tava numa montanha-russa, acabou vencendo. Então a Gresina é uma outra equipe que também merece olhares pro futuro também. Claro que não é aquela equipe de ponta, mas quando ela consegue fazer boas corridas, ela faz e carimba pole, carimba vitória, carimba o final de semana inteiro, se deixar. Com certeza. Bom, se a gente falou do piloto destaque, a gente tem que falar da decepção, né? Vocês querem começar? Porque eu imagino que um de vocês vai citar o que eu vou falar. Então eu vou te segurar um pouquinho. O que? O Lando ou o Não, Oscar? para com isso, né, Eric? Eu sei que você é hater pra caramba dele, mas nunca que ele pode ser a decepção do ano. Não, Decepção. Não, mas vamos. Não, decepção do ano, definitivamente Piastri. Porque, porra, o cara tava. O cara veio de praticamente campeão a nem vice conseguir ser. Verdade. Nem vice ele Por mais foi. que a McLaren Tipo, atrapalhasse, e o pessoal fala, não, papai. ridículo. Não, escuta essa, Rodrigo. Eu já escutei negócio tipo assim, mas ano que vem, tá? O Lando foi campeão, tá? Mas olha só, ano que vem voltando à programação normal, tá? Papai Ruros de novo, tá? Não sei o que. Rodrigo, Isso não desce. mentira. Cara, agora tá claro. Agora tá claro quem que é o primeiro piloto e quem que é o segundo piloto. Agora Ele tem que reverter isso na pista, igual o Massa reverteu em 2008 para cima do Raikkonen. Que o Raikkonen era o primeiro piloto, o Massa foi lá e não, eu vou. E conseguiu reverter. Tá na mão do Piastri, como sempre. Mas não era o Piastri que eu ia falar, não. Ulisses. O destaque Pode ser negativo é uma coisa. motivos, tá? Não tem necessidade de só performance ou. Quem foi uma decepção para você? Eu vou colocar. Continuar na categoria que eu mencionei como positivo, né? Para destaque positivo. Eu vou colocar na MotoGP o Pecco Bagnaia. Pecco Bagnaia, esse, olha, eu falava, quando eu via ele caindo, eu falava assim, meu filho, me ajuda a te ajudar, viu? O cara vence acho que ele, se eu não me engano, acho que ele vence a sprint do Japão, pro resto, tudo para baixo. Abandonar tudo, abandonar a sprint, abandonar a corrida principal. O Mark simplesmente só fez tchauzinho para ele, mandava beijo. Acho que ficou atrás. Essa foi a gota maior. Ele ficou atrás, se não me falha a memória, do Pedro Acosta. Com o Pedro Acosta, que é um piloto afobado, briga lá, mas acaba caindo muito. Mas, pô, um campeão ficar atrás de um cara que tá iniciando agora, rapaz, isso foi doloroso demais, hein? Muito doloroso. Você vê ambiente baixo na Ducati, você mal via a irmã dele ali com ele, você mal via nada, tipo, era só, tipo, você vê a câmera ali, ele tirando o capacete, com aquela cara de, tipo, vendo o Q2, olhando assim pra cima pra acompanhar a tela da classificação. Enfim, Pecco Bagnaia sem pensar duas vezes. Olha, como eu disse, todas as coisas quando eu vi ele lá atrás, era a seguinte frase: me ajuda a te ajudar. Tomara que o ano que vem ele consiga voltar para frente. Volto a dizer, piloto campeão não tem que andar para trás, equipe campeã não tem que andar para trás. E é o caso dele para o ano que vem, né? Se ele quer mostrar que consegue ficar meio ali perto do Marx, mas claro que o Marx vai dar um tchau para ele, mas não pode acontecer de ficar atrás de uma KTM que nem sabe ainda por completo se vai para o campeonato ano que vem, né? Então, né? É doloroso isso também. É tenso demais. Não dá, não. O Bagnaia foi uma vergonha. Mais que decepção, Total. foi uma vergonha.
Não sei se eu vou pegar pesado. Hum. Chase Elliott. De estrela de piloto super popular a um piloto que não tá fazendo nada na categoria. Essa eu deixo pra vocês porque eu não sou de Ele acompanhar fica- NASCAR americano. Então, Não, eu vou ser rápido. Ele se classificou. Praticamente foi uma classificação culposa. Quando não há intenção de classificar. Eliminado precocemente. Sem apresentar um pentelésimo do brilho de quando ele foi campeão. E ele não tá. Eu até pensei aqui, vou falar do Kyle Busch. O Kyle Busch tá numa equipe em reconstrução. O Brad Keselowski está numa equipe pequena que está tentando ser grande. Já foi grande um dia, caiu, está tentando voltar. Os dois pilotam pelo Império Serrano, para quem é do mundo do carnaval. O Chase Elliott tem uma mangueira nas mãos, uma portela. Não pode se contentar em somente completar as provas. Foi vergonhoso a temporada do Chase Elliott. Antes, durante a eliminação e depois da eliminação. Foi horrorosa. Conta nos dedos os brilhos dele nessa temporada. Terrível. Corrida marcante, vocês têm alguma na cabeça? oh, Só uma, que ele tava coisinha, mutado, hein? só uma coisinha aqui, o mais bizarro é que assim, o Elliott, toda hora, ele tá ganhando piloto mais popular do ano. E o mais bizarro é que isso só acontece porque ele é filho do Bill, que tinha essa carga foi tanto tempo que ele teve essa carga que chegou no ponto e falou assim, gente, pelo amor de Deus, não votem em mim, eu não aguento mais. Não voto. Escolham outro. O prêmio vai ser prêmio Bill Elliott. Sim, o Bill era fora de série. Corrida marcante. Corrida marcante. Também por qualquer motivo. Não precisa ser aquela baita corrida. Sim. Não precisa também explicar muita coisa, pode citar. Não precisa ser uma só, se lembrar demais. Eu vou começar, por exemplo, a decisão da NASCAR. Uma bandeira amarela tosquíssima tirou o título de Denny Hamlin. Essa vai ser uma história gigantesca. Aquela bandeira amarela causada pelo William Byron, faltando acho que 5 voltas para o fim. O Denny Hamlin, há muito na frente, arriscou no pit stop, acabou perdendo a prova para o Kyle Larson. Kyle Larson acabou sendo campeão. Essa foi uma história assim, até certo ponto dolorida, porque depois o Byron invade a coletiva, pede desculpa pro Hamilton, o Hamilton fica olhando com a cara, é só corrida, faz parte, esquenta não. E o Byron visivelmente, desculpa, eu não queria ter causado aquela amarela. Complicado. Sendo o Byron companheiro de equipe do Larson, que foi o campeão. Você vê só o negócio. Tem alguma outra? Agora eu vou sair das duas rodas e vou para as 4. Vou colocar na Fórmula 1. Assim, de cabeça para vir tá difícil, assim, mas eu tenho uma que o pessoal até falou que fez um papel inverso. Hungria. Hungria foi uma corrida boa. Diferente da Bélgica, que normalmente tem corrida boa, foi ao contrário. A Bélgica foi entediante. Era pra Hungria ser entediante, porque né, a gente só sabe como é o circuito de Budapeste. E ali foi onde o Bortoleto foi onde ele chegou, foi a melhor pontuação dele, né? Foi o 6º lugar, né? Sim, então, 6º lugar. Então, Budapeste, Hungria mesmo. As reformas fizeram bem para Budapeste. Reformaram tudo lá também. Acho que isso também ajuda. Né? Hungria mesmo. Fórmula 1, Hungria 2. Hungria mesmo. Eric. Oi. Você. Cara, corrida mais. Indy 500. Que assim, cara, é aquela corrida. Assim, eu digo, não digo pela corrida, mas tipo, pelo desfecho dela. Porque assim, era uma corrida que assim, ninguém dava nada pelo Palou. Que até aquele momento, ele nunca tinha vencido em oval na vida. Primeira vitória dele em oval foi justamente de Indianápolis. Inclusive, num fim de semana que começou com a pole do Robert Schwartzman. Sim. Uma equipe estreante, né? A Prema, né? Exatamente. Que também nem se sabe se vai continuar no que vem, né?
Pois é, tá bem delicado Não, aí, hein? não, e outra coisa, aí onde que eu ia falar? Cara, a partir do momento que tipo assim, a Indy 500 serviu mais pra consagração do Palou, tipo assim, pra ratificar o que o Rodrigo falou agora há pouco. Porque, tipo, era o que faltava pra ele, ser bom no oval. Pronto, agora não falta mais nada. Aí depois foi só um passeio do restante da A temporada. Indy 500 foi um baita destaque mesmo. Ainda mais, assim, teve desclassificação lá do Ericsson e de mais alguém que me fugiu. Foi os dois da Andretti, né? Foi o Kirkel. Não, foi o Kirkel que foi desclassificado também. Mas se o resultado que mudou depois da corrida fosse o resultado da prova, um piloto que eu coloco também meio que destaque na Indy 500 desse ano, que ficou em segundo, o ano que vem é olho nele. É o David Malukas. Sim. Então, E isso se superar um dos vexames em geral, agora não precisa ser determinar se é piloto, equipe, corrida e tal, mas um dos vexames dessa temporada que foi a Penske na Indy. nossa, E não totalmente. perto. Eu acho que nem a dupla desclassificação em 95 foi tão vergonhosa quanto essa temporada, porque naquele ano foi um erro de cálculo dos motores e do chassi. Que só perceberam no dia, quando começaram a testar, falei, a coisa ferrou aqui pra gente. Não, esse ano deu tudo errado. E quase ficou sem vencer, né? Oi? E quase ficou sem vencer, né? Foi no finalzinho que ela só foi conseguir vitória com o Will Power e o New Garden, né? O New Garden teve uma e o Power teve uma. Exato. Horroroso.